ele pode, as observações que ele tem que ter sobre isso, tá? Eu não sei se a Ariana está aí, eu queria que ela comentasse. Aqui nós pegamos uma dispensa básica, tá? Um documento, para vocês terem uma ideia de como é a publicação. Ari, você está por aí? Oi, Cecília. Oi, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá perfeito. Ok, sim. Na verdade, dessa forma mesmo que você falou, né? Quando a gente faz a análise, a gente leva em consideração também o fluxograma, né? Que o usuário apresenta, para a gente ver certinho aonde vai ser usado a água, né? E toda vez que a gente tem uma observação dessa, né? Falando para ele que ele precisa ter a licença sanitária disponível no local. Antigamente, o DAE exigia que essa documentação fosse entregue, né? Mas com a mudança das portarias em 2017, a gente mudou um pouquinho isso, né? Só que a gente tem trabalhado muito com fiscalização. Então, todo ato administrativo, seja ele uma dispensa de outorga ou uma portaria, né? Quando de uma fiscalização, se ele tiver essa observação ou alguma outra, a gente vai exigir o documento, né? E aí, se o usuário não tiver esse documento, ele está passível de multa. Então, é importante ressaltar isso, né? Que às vezes a gente escuta o pessoal falar que o DAE não pede mais. O DAE, de fato, não pede. Quando você vai fazer a outorga, você não precisa mais entregar isso, né? Porque, na verdade, é a vigilância sanitária que cuida dessa parte, se a sua água está de acordo com a portaria ou não, né? Antigamente, o DAE fazia os apontamentos, mas quando dessa condicionante, quando dessa observação, o usuário tem que ter o documento disponível, quando solicitado, é claro, né? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Cecília, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria fazer o destaque aqui do primeiro item, né? Em função da localização ou criticidade da bacia, se tornarem significativos para a gestão dos recursos hídricos. Isso aqui é padrão em todas as portarias ou dispensa. Esse é um documento padrão, tá? Aqui em cima está escrito dispensa de outorga, mas poderia ser outorga de direito de uso. Mas o texto é esse, o que altera é em função de alguma coisa aqui do condicionante, dependendo do uso. Mas, olha, o destaque tem a ver com a gestão dos recursos hídricos. Então, se os comitês aprovarem outros critérios e tal, de insignificância, a portaria dele pode ser revista. Então, já é o primeiro item, o item 1, ele já dá esse destaque, ele remete à condição, ele tem aquela condição naquele momento que ele está recebendo o documento. Mas, se houverem outras condições a posteriori, se os comitês também definirem e tal, essa outorga poderá ser revista a qualquer momento, né? E aí, as obrigações dele de cumprimento, né? No caso da Agência Nacional de Mineração, está aqui colocado, com relação à CETESB, ele também precisa ter esse documento, com relação ao Centro da Vigilância. Então, o terceiro item, ele já dá esse destaque mesmo, né? Que o uso das águas subterrâneas poderá ser cancelada ou ter condições alteradas a pedido dessas companhias, dessas instituições. Isso é importante destacar, porque a outorga dá o direito para ele usar a água, mas ele tem que observar essas questões da vigilância da CETESB e da Agência Nacional de Mineração, tá? Aí, aqui no último, nesse item 4, ele fala um pouco da desistência, que o pessoal acaba esquecendo, ou desativação, desistiu, não vou mais usar o poço. Tem que desativar, tem que apresentar documentação e tal. A declaração não isenta o usuário nos casos de interferência por bem. Aqui é mais relacionada com os barramentos e o Plano Nacional de Segurança de Barragem, né? Quando é o caso. Então,
Essa declaração não isenta o usuário do cumprimento da legislação federal, estadual e municipal afetas à matéria. Então, o município também, sabe, o que o município tem de legislação ali naquele local, o usuário tem que cumprir, o documento não isenta. Ah, não, eu tenho outorga, eu posso. Não, se o município diz alguma questão sobre esse sentido, não pode, não pode. Tá? Então, ele tem que estar sempre atento, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu queria destacar. Porque as pessoas não leem essas coisas. Então, aqui no item 7, fazem essa menção à política, né, que é a 7663, faz ao Código de Águas, já remete até ao Código de Águas. E nesse caso aqui, ó, a utilização da água subterrânea, objeto dessa DDO, está condicionada à existência e posse da correspondente licença sanitária obtida junto ao órgão municipal de vigilância sanitária, devendo ficar disponível no local do uso. Essa é a frase que vai escrita nesse caso desse usuário, né, que ele faz um uso para consumo humano, tá? Então, acho que esse documento aqui ele é emitido para todos os usuários, é importante a gente ter esse conhecimento de como ele vem, ok? Sobre esse slide, eu queria que a Ariana também comentasse. Qual é o nosso olhar em relação a essa portaria 888, quando do artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º? Ari, você está aí ou caiu? Não, estou aqui, Ceci. Na verdade, né, o artigo 2º, ele fala, né, o anexo que se aplica, né, que essa portaria se aplica a toda a água destinada ao consumo humano, né, seja ele solução alternativa individual, coletiva, transporte. E aí no artigo 3º ele coloca assim, que toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio de sistema de solução alternativa coletiva ou carro-pipa, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade de água, né? Então, as outorgas, né, as portarias de outorgas levam em consideração, né, esse artigo. No caso de solução alternativa individual, no artigo 4º, ele coloca que toda água destinada na solução alternativa está sujeita à vigilância da qualidade da água. Então, em algumas dispensas de outorga, a gente tem uma frase, até tem um slide com ela aí, né, que a gente coloca aqui, seria essa primeira, né, trata-se de solução alternativa individual de abastecimento de água para consumo humano, tendo em vista o atendimento a uma única residência, né, entende-se que não é necessário o cadastro junto à vigilância. Na verdade, a gente já teve uma reunião aí com a vigilância, não são todos os casos, não são todos os usos domésticos, por exemplo, né, isso são alguns casos e tem que ser avaliado um a um, né. É importante ressaltar que a gente não usa para todo mundo a mesma frase, é igual a Cecília já falou, a gente tem uma análise, né, dependendo, tem todo um contexto, então em algumas dispensas de outorga a gente acaba colocando a observação que a gente entende que não precisa desse cadastro com a vigilância, né, e aí aqui embaixo, nesses últimos dois, né, é a mesma que estava lá no modelinho que a gente utilizou, que tem que ter disponível, tanto numa dispensa de outorga quanto numa portaria, o documento. E aí a gente teve algumas fiscalizações, né, até acho importante colocar aqui, que o pessoal apresentava para o DAE a licença da vigilância de funcionamento do estabelecimento, né? E não é isso, na verdade. Como a outorga, ela autoriza, né, o uso da água,
O que a gente precisa que seja apresentado no ato de uma fiscalização é o documento da vigilância sanitária falando daquela água subterrânea que está sendo usada, né? Principalmente os poços, aí que a gente vê a maior parte das solicitações, né? Então, assim, eu ainda não sei, eu até andei conversando com o pessoal que perfura poço aí, né? A respeito do CISÁgua, né? Existe lá um cadastro, e aí estou me inteirando como é que funciona a alimentação, só que eu acho que ainda está em vias de implantação, né? Tem alguns municípios que ainda não definiram certinho como é que vai ser feito isso. Na verdade, existem os mensais, os semestrais, né? E, pelo que eu entendi, o pessoal entra no CISÁgua, né? Faz lá um cadastro e coloca lá a sua análise, né? Os parâmetros, e depois a vigilância analisa isso. Então, é importante a gente colocar aqui que no ato de uma fiscalização, a documentação que vai ser exigida pelo DAE é a documentação da vigilância sanitária em relação à água que está sendo utilizada, não o funcionamento do estabelecimento. Ok. Você caiu? Terminou? Não, terminei, Cecília. Você quer... Ai, tá com problema lá no sistema. Desculpa, pessoal. Bom, aqui a gente tentou trazer para vocês como é que foi o ano de 2022 com relação às outorgas, né? Aqui na primeira coluna a gente tem os tipos de atos, processos físicos, processos eletrônicos e o total, tá? Então, em termos de portaria. Esse aqui eu não vou ler, porque eu fiz um resumo só de poço aqui. Tá? Então, dispensa, informes de indeferimento, ofícios de desistência, cadastro de água mineral, requerimentos deserto, revogação, enfim. Aqui o total. Então, foram analisados 245 processos físicos, 3.165 usos, né, eletrônicos, e deu um total de 3.410 usos regularizados, novos, aquele total de atos ali, a somatória, né? Agora, a tabela seguinte, eu queria dar destaque o seguinte, né, que DVI, o que é uma DVI? É uma declaração de viabilidade de implantação, é quando o empreendimento é novo na praça, não é que ele já existe, ele é novinho, chegou, é novo, entrou na bacia PCJ. Então, processo físico ainda tinha 6 poços, eletrônico 61 poços, tá? E somei errado, aqui não dá 61, dá 77, já vi agora. Bom, portarias de outorga, tinha um processo físico e aqui o total. Nós tivemos 175 autorizações de publicação, 138 poços com ampliação de vazão, com destaque aqui, porque devido à estiagem, o pessoal resolve ampliar um pouco essa vazão. 18 poços com direito de usos, quer dizer, eles já existiam, estavam clandestinos e fizeram direito de uso, ou eles fizeram renovação. Aqui eu não consigo enxergar isso direitinho, a Ariana talvez depois possa explicar. 11 poços que tiveram redução de vazão, né? E 259 poços com regularização de uso, que pode estar renovação aí também nesse aspecto aí. Depois, dispensa de outorga, nós tivemos aqui um total de 994 poços, né, com destaque aqui para 591 novas autorizações de perfuração com dispensa. Então, aqui são dispensa de outorga para 591 novos poços. E aqui, 175 autorização para perfuração, porque o volume é maior que 15 metros cúbicos. Olha só essa diferença. E bastante aqui com volume até 15 metros cúbicos, tá?
392 poços existentes, que podem ser, são novos, que estão sendo regularizados, né? 5 poços para água mineral, informes de indeferimento, 218 poços. O informe de indeferimento, eu quero destacar a diferença de informe de indeferimento, desistência e deserto aqui, tá? E revogação. O que é um informe de indeferimento? Preencheu a finalidade de uso incorreta, não é aquela da documentação dele. Já é indeferido, porque o requerimento tem que estar certinho. Se o requerimento apresentar erro, não tem como arrumar eletronicamente, então ele é indeferido. Desistência é quando realmente a pessoa desiste do poço por algum motivo, não quero mais e tal, ele desistiu. Requerimento deserto são aqueles requerimentos em que a pessoa apresentou a documentação, o técnico que analisa pede complementação, é dado um prazo, ele não apresentou no prazo, ele vira deserto, por não ter apresentado o documento, tá? Pode ser um fluxograma do uso da água, pode ser uma foto de um determinado, apesar que foto a gente sempre está colocando em condicionante, mas não apresentou o documento pedido, ele vira deserto. Então, essa é a diferença. Informe de indeferimento é quando o requerimento está errado, ele errou. O poço, ele coloca lá, poço tubular profundo. Aí você olha a foto do poço, é um poço escavado. Não dá, né? Aí o requerimento foi preenchido errado. Então, tem que indeferir mesmo. Então, nós temos um total muito grande ainda de requerimentos preenchidos de forma inadequada. Revogação de dispensa de outorga. Está sem os números aqui, mas a revogação é quando ele não cumpre as condicionantes ou, por algum motivo, a gente tem que revogar aquela dispensa de outorga daquele poço. Então, fazendo a somatória aqui, pessoal, a gente tem 2.010 poços que estão aptos a serem, como é que se diz? Vistos pela vigilância sanitária. Então, isso também é uma questão dos municípios e tudo mais. Aí tem tudo que o Polga falou, que o Baraldo falou, que o Miguel falou, precisa ter uma gestão bem diferenciada para tudo isso. E, por fim, a gente dividiu aqui, no ano de 2022, as finalidades de uso que envolve o consumo humano, quantos poços tiveram. E eu quero destacar aqui que há, no meio rural, uma porcentagem muito pequena, a gente estima uns 8%, de captações superficiais para consumo humano, tá? Porque não tem poço, não tem outra forma, não dá água, enfim, e passa um rio ali e ele pega aquela água para consumo humano, bota na caixa d'água dele e usa, tá? Então, esse dado aqui, quanto é de consumo humano de água superficial, eu não tenho aqui nesse momento, tá bom? Então, a gente... eu tinha colocado o total, peraí. Eu tinha feito a somatória desses. Tá aqui. Sabia que eu tinha feito a somatória. Então, a gente tem um total de 1.446 usos no ano de 2022 que envolve o consumo humano ou o contato dérmico e que estão com aquelas observações com relação à vigilância, que esse slide aqui que a gente falou, né? Então, a gente traz esse número para vocês, para a Câmara Técnica de Saúde Ambiental também, pensar nessa questão de tudo que acontece durante o ano, né? Olha o tanto de usos que tem aqui, de poços, aqui é unitário, e todo envolvendo esses usos, de doméstico rural eu tenho 383,
na parte de urbano, 320, na parte sanitária da indústria. Então, é interessante esse slide a gente considerar o seguinte: a indústria, ela faz toda aquela parte certinha e tal, vamos considerar dessa forma. Então, a gente pode riscar aqui da lista. Então, abastecimento, rede pública também. A rede pública está sempre em dia com a vigilância. Urbano sanitário, 178. Os postos comunitários, 205. Urbano, solução alternativa, transporte de água, 35. Eu considero que o transporte de água também é realizado um trabalho de estar em dia com a vigilância sanitária. Pode ser alguns, não 100%, mas a maior parte. Então, esse último slide é um destaque, apesar de a gente ter 1.446, a pergunta que eu deixo para vocês agora, para a gente discutir, quanto desses ainda tem, né, que se obter um documento, né, que não tem o documento, que estão usando a água, seja ela para consumo humano ou contato térmico, que deveriam ter cadastro na vigilância. E o último slide, que as finalidades de uso, conforme o slide anterior, estão sujeitas à apresentação do cadastro da vigilância. E tem ainda o CISÁGUA, né? A gente aqui agradece a vocês pelo convite e queria colocar também que, se não fosse a forma online da gente conversar, eu vejo que nesses últimos 3 anos a gente conseguiu entrosar muito mais com as câmaras técnicas do que hoje, do modo presencial. E a gente está muito feliz por isso, a gente está sempre conversando com Rosiane, Cassiana, né, e com outras câmaras técnicas também. O Denis é o coordenador adjunto rural, então a gente está sempre levando coisas, trazendo coisas. E destacar também que a política de outorga, a gente pretende ver a aprovação dela final, né, agora pelos comitês, né, ela já foi encaminhada, e a gente espera que com a política de outorgas a gente consiga melhorar muito mais essa relação entre o usuário, né, e a questão da outorga, do licenciamento e etc. e tal. Era isso que a gente tinha para falar para vocês. Eu vou fechar aqui, porque eu não estou vendo mais nada. Pronto. Obrigada, Cecília, Ariana. Com certeza, né? Tem sido muito enriquecedor, né? Bom, eu particularmente tenho aprendido muito com vocês nesses últimos anos, né? Eu gostaria de só fazer um comentário aqui. A Luciana, da Visa de Rio Claro, ela está sem os equipamentos para conseguir interagir na reunião de áudio e vídeo. Ela só colocou o seguinte aqui, olha, que quanto à vigilância sanitária, não emitimos mais licença sanitária para poços, eles são cadastrados no CISÁGUA, né? E os responsáveis são obrigados a colocar nos sistemas análises mensais e semestrais. Eles monitoram esses com os dados, né, que eles colocam no sistema. E também nas coletas, né, do programa na Proágua, eles incluem de 2 a 3 serviços aí alternativos, tá? Ela só, acho que deixou esse recadinho aqui, que é a Lu da Visa. Obrigada, Luciana, da Vida de Rio Claro. A gente tem 3 inscritos aqui. Eu vi a observação do Volta também, porque como o tema tem a ver com água para consumo humano e água para, como a gente destacou, né, consumo humano e contato térmico. Então, os reservatórios, as barragens de acumulação, a gente não considerou nessa nossa contagem aqui, porque dessas barragens para consumo humano, assim, no meio rural, a não ser as de abastecimento público, vamos separar isso. Elas não são o grande destaque da polga.
Então, a gente quis mais mesmo dar o destaque para essas fontes de abastecimento que vêm da água subterrânea, e que é o grande X da questão. Como eu coloquei no último slide, os urbanos de rede pública, normalmente os municípios estão em ordem com a vigilância sanitária, com seu cadastro na CISÁGUA, etc. e tal. Então, a nossa preocupação é mais mesmo os outros valores ali de outros usuários privados mesmo, né? É mais nessa questão. Ariana, você quer colocar alguma referência? Porque eu estou vendo aqui as observações do chat. Não, na verdade, quero agradecer, né, a vigilância aí de Rio Claro. Aí, pelo jeito, tá organizadinho, né, mas infelizmente não são todos os municípios que já conseguem atender a nova legislação aí. É bom a gente estar por dentro também, né, estar atualizando. Em relação aos processos físicos, só queria esclarecer que aquele número é normalmente quando a gente tem um problema no sistema de outorga eletrônico e a gente acaba analisando fisicamente. Então, não são coisas que ficaram paradas, né? Mesmo porque o sistema está em operação desde 2018. São alguns requerimentos que a gente não consegue tramitar e aí a gente acaba tendo que analisar em processo físico. A gente vê também na questão da dispensa de outorga, né, que por conta da implantação do SIDEC aqui na Bacia do Médio Tietê, né, a gente, essas ampliações, reduções, dispensa, coisa que era outorga, agora está virando dispensa, né, porque a gente tem um sistema onde o usuário está declarando que, de fato, ele usa para conseguir uma melhor gestão aí dos recursos hídricos. Então, é por isso que a gente tem visto bastante transferência, bastante ampliação de vazão, redução e outorgas, né? A Cecília falou das revogações, às vezes a gente revoga, porque agora o usuário se enquadra como dispensa de outorga, né? Então, a gente tem que revogar a portaria que ele tinha para ele poder entrar com a dispensa. Mas eu acho que, no geral, é isso mesmo, né? O nosso foco, como você já falou, Cecília, é a água subterrânea, né, nessas questões. E a gente tem ampliado aqui a nossa fiscalização, né, porque, infelizmente, acho que todo mundo sabe, né, o Estado não tem pessoal nem pé para fiscalizar todo mundo, para que a legislação seja cumprida 100%, mas a gente está fazendo o possível aqui para atender e contribuir, né, para que a gente tenha, de fato, um cenário real, né, a questão de disponibilidade hídrica, até o Miguel comentou aí dos reservatórios, né, que estão sendo regularizados, barramentos, os atos de outorga a gente já tem colocado a vazão que ele tem que deixar jusante, né, mas, infelizmente, é tudo com a fiscalização que a gente consegue efetivar. Eu acho que é isso, né, que eu queria deixar aqui. Estou disponível, né, se alguém precisar de alguma informação, pode entrar em contato com a gente. Obrigada, Ariana. Obrigada, Cecília. Acho que o Roberto Polga estava aqui inscrito para falar, e depois o senhor Baraldi. São duas observações apenas. A primeira, em relação à dispensa de outorga, não esquecer o volume represado dos barramentos inferior a 30 mil metros cúbicos, né? Isso pode ser um barramento único ou um barramento em cascata, ou seja, um na sequência do outro. E a outra observação é que na captação de água superficial, a necessidade do hidrômetro. Então, existe uma instrução técnica, número 14, que especifica exatamente que tipo de hidrômetro tem que ser colocado aí na captação. Apenas isso aí, obrigado. Obrigada, Roberto. Eu passo a palavra para o senhor Baraldi. Eu gostaria, eu não sei se a Cecília falou alguma coisa a respeito de hidrômetro, né?
porque eu preciso sair um pouquinho. Mas a portaria 1600, acho que é 1631, ela fala de colocar o hidrômetro. Só que tem um efeito complicador e nós precisamos discutir com isso daí. Porque ele quer, eu não sei como que o INCRA entrou nessa portaria para colocar a necessidade de um acompanhamento de um profissional que tem o ART. Em resumo, se você vai colocar o hidrômetro, custa R$1.000, o trabalho do profissional da ART custa R$1.500. Meu Deus do céu, virou uma confusão, gente. Eu conversava muito com o Loreta a respeito disso, que Deus o tenha lá no céu, né? Eu conversava muito, ele falou, pois é, Barato, nós vamos ter que aceitar, vamos ter que ver um jeito, como é que pode ser feito. Outra coisa, como é que nós somos obrigados a passar a leitura da água para eles? Poxa, se o DAI tem interesse em receber, por que ele passa toda a incumbência para o produtor rural e com penalidade? É um negócio muito estranho. Eu acho que a gente precisa, vamos ver com a doutora Rosiane, como é que nós podemos fazer com que essa coisa pare, meu Deus do céu. Vira uma espiral em cima do proprietário rural, ele não sabe para que lado ir. Daí a minha colocação, né? Seriam os desafios, né? Vamos ver como é que nós podemos resolver isso. Obrigado, professor. Posso falar? Sim, bem. Então, Baraldi, uma das questões dessa discussão que a gente começou lá em 2020, o Moretti ainda era vivo e tal, que acabou enaltecendo a discussão da política de outorgas. Lembra disso? Sim. Então, e na política de outorgas, a gente chegou à conclusão, né, o Denis ajudou muito, colaborou muito lá na escrita, da gente estar instalando hidrômetro, colocando toda essa questão das captações, tanto superficiais como subterrâneas, daqueles proprietários rurais que se enquadrem dentro da agricultura familiar. Mas, dentro da política de outorga, ela tem essa visão. Poderá, com o tempo, ser ampliada para outros usuários, principalmente daquelas bacias que são necessárias um controle maior, né? Aí você pode ter outros usuários ali envolvidos. Mas, a princípio, a gente quer colaborar e trabalhar e favorecer a parte da agricultura familiar, nesse sentido. Agora, com relação à declaração dos dados, né, assim como o pessoal que usa água para consumo humano tem que declarar seus dados no CISÁGUA, na Vigilância e no PROÁGUA, tem que declarar os dados também para o DAE.